Você já deve ter ouvido falar, nem só de pão vive o homem, não é verdade? É verdade. De vez em quando, de vez em quando alguém fala isso. Agora é muito interessante a gente dar uma olhadinha. Primeiro, quem que falou? Jesus Cristo. Está na Bíblia, né? Mateus 3:4. E é muito interessante. Mas nós vamos aprender não só sobre o que Jesus falou, não. Tem um outro ensinamento muito interessante no contexto que Jesus estava vivendo naquele momento, sabe? A coisa começa assim, a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso está lá em Mateus 3:4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, presta atenção, ele teve fome. Jesus teve fome. Olha, presta atenção. Que interessante. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: aqui, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome? Olha o tanto de pedras aqui. Aliás, só tinha pedras, né? Então, você não é filho de Deus? Ordena então que essas pedras todas que estão aqui se transformem em pães. O que Jesus disse? Jesus disse: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, da boca do meu Pai. Então, assim é que a coisa começou. Por causa disso é que de vez em quando a gente fala que é isso, nem só de pão vive o homem. Agora, vamos prestar atenção em qual momento que, né, o mocinho lá rebelde virou para Jesus e falou: aqui, né? Você não é filho de Deus, ele não é seu pai, então manda. Presta atenção, que interessante. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vamos prestar atenção nisso. O que acontece com a gente quando a gente está com fome? A gente fica muito vulnerável, não é? A gente fica muito alcançável pelas sugestões, né? E dependendo da fome de quê que nós estamos tendo aqui, neste momento e agora, é muito grave, porque nós ficamos muito sugestionáveis. De que nós estamos com fome, meus queridos? Qual é a nossa fome? O que pode se transformar de repente, devido à nossa fome, em pegadinha, em cilada, não é? Por exemplo, só para facilitar aí o raciocínio, quando a gente está com fome de amor, fome, quando a gente está carente, o que acontece? Não é? Tem que ter cuidado, nós temos que pensar sobre isso. A gente corre o risco de beber água suja, entendem? Muitas vezes a ansiedade para saciar a sede, né, a fome muito grande, e a gente incorre em percalços, em vigilâncias, não é? Fome de poder, vamos pensar. Se você tem fome de poder, você sai atropelando todo mundo. Olha que perigo, não é? A fome de poder é muito séria, não é? Você tem fome de aumentar, né? Saciar a sua vaidade, não é? Aí você se vende barato. Ou então se subjuga, sabe? Aos caprichos de outrem, não é? Outra coisa, a gente dá asas às ilusões, entendem? Vocês percebem que a gente tem que pensar um pouco nas coisas? Porque essas passagens todas da Bíblia
não é só isso que a gente ouve, não, falar, não, sabe? Tem muito mais coisas. Olha aqui na palavra de Jesus, nas máximas do Mestre, uma sílaba, uma expressão, sabe? Uma palavrinha, por menor que seja, quer dizer algo muito profundo e que vai nos fazer refletir e que nos faz pensar. É isso que Jesus queria. Estes recadinhos todos que ele deixou pra gente, nas máximas dele, foi pra gente pensar, refletir, não é? Por que veio assim, desse jeito? E aí Jesus teve fome. Gente, mas é claro, depois de 40 dias, 40 noites, jejuando, por muito menos, nós não suportaríamos. Entende? Mas por que Jesus colocou esse contexto? Tem alguma coisa que nós precisamos pensar. Temos que ter muito cuidado, meus queridos, com a nossa fome, não é? Tudo bem, nós temos fome de justiça, ok, temos fome de justiça, então vamos ser os primeiros a ser justos, não é verdade? Vamos exemplificar a justiça. Ah, nós temos fome de correção, né? De reparos, nós temos fome de, de coisas, que as coisas sejam corretas, que o certo, né? Que o certo seja feito da melhor forma, não é? Estou até me lembrando aqui de uma máxima que fala assim, não é porque muitas pessoas fazem errado que o errado deixa de ser errado, não é? Não é porque ninguém faz o certo que as coisas deixam de ter uma exigência de correção, de serem corretas. Entendem? Então vamos pensar, antes da gente chegar lá no pão, no pão da alma, no pão do espírito, vamos pensar nessa questão aí da fome. Eu fiquei muito preocupada, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? A gente tem fome de quê? Não é? E muitas vezes, até a fome do bem, até a fome de justiça, pode fazer com que nós sejamos muito moralistas, mais do que o necessário, não é? Até a fome de sermos bons, não é? A vontade, né? A vontade refreável de sermos bons, de servirmos, de auxiliarmos, podem fazer com que a gente tenha aquilo que eu já contei aqui para vocês, a bondade irritante. Lembram que eu já contei para vocês sobre a bondade irritante? É aquela pessoa que, assim, sem necessidade nenhuma, ela é boa. Entende? O outro não tá precisando de nada, mas ela quer ser boa, sabe? Ou então aquela pessoa que você não pode ser boa para ela, porque ela abusa, entende? E é acomodada, cruza os braços, folgada. Aí você tem bondade irritante, entenderam? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, essa questão da fome. De que a gente tem fome, não é? Eu tenho fome de viver, de me divertir, de viver a vida, não é? Eu acho que eu não estou vivendo tanto que eu poderia viver, então eu acabo me eximindo, me alijando das minhas responsabilidades, das minhas tarefas, né? Porque eu quero viajar, quero passear, divertir, em todas as festas eu quero ir, eu quero estar presente em tudo. Aqui, presta atenção, não é assim não. Não é assim não, tem que pensar um pouco, não é? Você começa a viajar muito, né? Viajar muito, viajar, mas aqui, e as suas responsabilidades, e as suas coisas? Não tem mais nada que fazer não? Acabou? Não é? Não tem mais nada mesmo. Mais nada, é só pôr o pé na estrada, acabou? Entende? Vamos quietar um pouco o facho. E as nossas responsabilidades, né? Nossas tarefas voluntárias, como é que ficam? Se nós formos só nos querer dar
o prazer dos entretenimentos, sabe? Entendeu? Tu queria ser chata, não. Mas nós temos que pensar um pouco é, na nossa utilidade aqui, né? Na nossa utilidade. Se a gente não está agindo de uma forma muito egoísta, de pensar só na gente mesmo, né? E não estar também compartilhando com outras pessoas, abraçando tarefas voluntárias, auxiliando, ajudando, não é? Trabalho não falta. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é verdade? Então vamos lá. Então, Jesus disse que nem só de pão vive o homem. É verdade. É verdade. Nós não vivemos tão somente de coisas materiais, não. É verdade. Nós também vivemos de coisas imateriais e precisamos delas, né? Precisamos delas. Por exemplo, nós precisamos de alguma forma de religiosidade. Precisamos, não é? Ah, Guigui, mas eu sou ateu, sou ateia. Ok, tudo bem, não tem problema não. Se bem que Deus não está preocupado com você, Deus te ama do mesmo jeito e vai continuar te abençoando, te ajudando. Por quê? Porque você pode ser ateu e ateia, mas deve ter um coração, né? Muito generoso, certamente. Conheço muitos ateus, muitas ateias, né? Graças a Deus, com um comportamento tão bonito, sabe? Uma personalidade tão generosa que, assim, a gente fala, não, tudo bem, sabe? Tudo bem. A sua forma de religiosidade é a sua exemplificação do bem. São pessoas honestas, sinceras, dedicadas, trabalhadoras, esforçadas, generosas, altruístas, sensíveis, agradáveis, educadas, gentis. Compreendem? Compreendem o que é religiosidade? Não é rótulo, é dentro, não é? É dentro do coração, né? Nós também precisamos do pão da diversão, né? Aquilo que nos alegra o coração, dançar, cantar, tocar algum instrumento, não é? Nós também, eu fiz uma colinha aqui, porque são tantas coisas, né? Maravilhosas. Atividades físicas, não é? Uma caminhada, é tão bom caminhar, não é? Tão bom, as coisas vão se colocando no lugar, na cabeça da gente. Você pode caminhar ouvindo uma música, pode caminhar descalça numa grama, no campo, pode pegar uma estradazinha bonitinha entre árvores. É tão bom, faz tanto bem, sabe? Pro coração, pra cabeça, pro organismo. Emagrece, tá? Emagrece. Vou dar uma olhada aqui na minha colinha. Artes, né, meus queridos? Artes. Toda forma de arte é sagrada, não é? Você pode tocar algum instrumento, você pode arriscar algum desenho, não é? Fazer alguma pintura, artesanato, fazer coisas bonitas, oferecer para as pessoas. Olha, quantos pães! Nós estamos enchendo a nossa cesta, né, de pães. Quantos pães maravilhosos que nós estamos aqui colocando na nossa cesta. Leituras também, né? A leitura é uma nutrição, é um pão que nutre. Olha, tem certas leituras que você não quer, presta atenção, nem que o telefone te chama, nem que o telefone toca. A gente mergulha, vivencia ali aquela história, aquele momento, aquele aprendizado, aquele conhecimento, e o entendimento vai se dilatando. É fantástico isso. E são nestes momentos que você se entrega a estes deleites, né, prazerosos, é que Deus comunica com você. É que seus amigos espirituais vêm te contar as coisas,
te aconselhar, te intuir. São nesses momentos. É interessante, né? Leituras edificantes, trabalhos voluntários, né? Tantas casas precisando da ajuda para fazer uma triagem nas coisas que chegam para o bazar. Tantas casas precisando que você vai lá preparar um lanchinho, que a maioria das casas levam lanches, né? Ao pessoal em condições de moradores de rua. Tem tarefas maravilhosas, não é? Cuidar da biblioteca, cuidar dos livros, o sistema de empréstimo que as casas têm, não é? Amizades, meus queridos, olha que nutrição da alma, a amizade, né? Velhos e antigos amigos são como os antigos e velhos vinhos, não é? Quanto mais tempo de degustação, mais saborosos. E é uma delícia envelhecer junto com os nossos amigos, curti-los. São muitos pães da alma, não é? Que nós temos. Muitos pães. E precisamos pensar mesmo um pouco nisso, nesta nutrição que, que é tão importante quanto o pão para o corpo, não é? Santo Agostinho, estou me lembrando aqui de uma frase dele, eu até anotei aqui o que ele fala, que é muito legal. Ele fala assim, cuida do seu espírito como se você fosse viver para sempre, não é? Santo Agostinho, cuida do seu espírito como se você fosse viver para sempre. E cuida da sua... Não, cuida do seu corpo, desculpa, cuida do seu corpo como se você fosse viver para sempre. Como se fosse viver, aí Emmanuel fala, como se você fosse viver 200 anos do seu corpo. E cuide do seu espírito como se você fosse cantar para subir amanhã. Está preparado? Claro que não. Nenhum de nós está, não é? Mas vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Outra coisa também, outra nutrição fantástica que nós não podemos esquecer é a nutrição através da oração, sabe? Através da oração. Então, tem uma pergunta, acho que é 669 no Livro dos Espíritos, que fala assim, a oração deixa o homem melhor? Sim, sim. Orar, conectar com o divino, conversar com Deus, com os nossos amigos espirituais, nos deixa super bem, super bem. Além do que, nos fortalece para a gente afastar das tentações. Como assim, Guigui? Tentações por quê? Você não tem não? Só eu? Que é isso? Todos nós somos muito, muito tentados, sabe? E somos também testados. Todos nós somos muito testados. Você não é não? Aguarde. Ou então observe melhor, sabe? Todos nós. Então o que vai acontecer? Com a oração, nós vamos nos manter blindados, sabe? Então aquelas energias ruins, negativas, deletérias, que se aproximam de nós para nos enfraquecer, para minar as nossas energias, para sugar, não é? O nosso néctar vital. Então, se nós nos mantivermos em oração, em conexão com o alto, com o divino, nós vamos conseguir uma melhor qualidade, sabe, de vida, de vivência. Aqui na Terra, a gente vai conseguir ficar um pouco mais equilibrado, sabe? Nós vamos conseguir manter uma serenidade, uma calma. Nós vamos conseguir ser mais ponderados, face às vicissitudes, né, às intempéries que de vez em quando desabam sobre as nossas cabeças. Mas tudo é este pão do Espírito, que é a oração. É muito importante a oração. É bom que a gente termina falando, né, na oração.
essa conexão que a gente tem que fazer aqui. Não é só de manhã, não, na hora que levanta, não. Que mania é essa, não é? Que as pessoas têm de orar aqui, na hora que levanta, na hora que deita, ué, e durante o dia. Como é que fica? Como é que fica durante o dia? Temos que estar sempre, oh meu Deus, me ajuda. Ó Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu quero contar com os seus anjos, sabe? Com a sua ajuda. Me cobre com seu manto de luz sagrado. Me ajuda, pegue em minhas mãos, me auxilia nessa minha caminhada. Não é? Me proteja, fortaleça meu anjo de guarda. Temos que pedir, meus amigos, para os nossos anjos de guarda, né? Ficam aí nos protegendo, nos amparando, renunciam às claridades divinas para ficar do nosso lado, não é? Nós vamos falar sobre os anjos de guarda, me aguardem, breve. Entendem? Temos que sim, temos que orar para os nossos anjos de guarda, sim, não é? Porque eles vão nos auxiliar neste pão espiritual que nós tanto carecemos. Então é isso, nem só de pão vive o homem. Precisamos também do pão da vida, do pão da alegria, do pão das artes, do pão do divertimento, do pão das amizades, do pão do amor, não é? É um manancial de alegrias, de contentamento, de vida, de harmonia, de felicidade que jorra sobre nós o pão espiritual do amor, não é? Principalmente quando nós já sabemos conjugar o verbo amar em todos os tempos e modos possíveis. Aí nós estamos vibrando na faixa deste pão infinitamente nutritivo, que é o amor. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.